Em destaque no Panorama CBN, a Polícia Federal aprofunda a investigação contra o banqueiro Daniel Vorcaro. Mensagens encontradas no celular dele mostram planos de espionagem e até discussões sobre ataques contra adversários, entre eles o jornalista Lauro Jardim. A prisão de Vorcaro também já provoca reação em Brasília. Parlamentares pressionam pela criação de uma CPI para investigar o caso, enquanto o governo tenta se afastar do escândalo. No Oriente Médio, novos bombardeios atingem cidades do Irã. Um míssil que cruzou o espaço aéreo do Iraque e da Síria foi detectado pela Turquia e abatido no Mediterrâneo. E países europeus reforçam a mobilização militar diante do avanço do conflito. Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2026, e a primeira edição do Panorama já está no ar. Panorama CBN. Oi, pessoal, bom dia, eu sou Gabriel Freitas, sigo por aqui na sua companhia para começar o seu dia sabendo do que é mais importante no Brasil e no mundo. Só se ligar aqui com a gente pelos próximos minutos. Entre em contato comigo também lá no meu Instagram, o @gabafreitas. A gente se fala por lá e daqui a pouco, no fim da edição, como nas outras anteriores, eu mando um alô para todo mundo que está falando comigo. Então bora para a edição de hoje, tem muita informação, hein? E a gente já começa falando de um dos assuntos que está mais movimentando Brasília e o mundo político nessas últimas horas. Ontem à noite, inclusive, o Leandro Gouveia já trouxe esse tema aqui no Panorama, mas de lá para cá a investigação avançou, né? A expectativa é de novos desdobramentos ao longo do dia, tem alguns pontos novos aí para te trazer. A Polícia Federal está aprofundando a investigação contra o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, num caso que envolve muitas suspeitas aí de fraudes bilionárias, espionagem ilegal e até o planejamento de intimidação contra adversários. O rombo investigado pode chegar a cerca de 40 bilhões de reais. E ontem, Vorcaro foi preso de novo em mais uma fase da operação chamada Compliance Zero. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Mas um dos pontos que mais chamaram a atenção nas últimas horas envolve justamente os ataques que teriam sido planejados contra jornalistas. Entre os alvos estaria o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo e também da CBN. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro mostraram uma atuação de um grupo de WhatsApp chamado A Turma. De acordo com os investigadores, esse grupo funcionava como uma espécie de núcleo paralelo usado para monitorar pessoas, levantar dados sigilosos e intimidar quem estivesse atrapalhando os negócios do banqueiro. Entre os participantes estavam pessoas próximas a Vorcaro. Um deles é o cunhado dele, o empresário e pastor da Igreja Lagoinha, Fábio Zetel, apontado pela investigação como responsável por coordenar pagamentos e contratos do esquema. Outro nome é o de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, que, segundo a Polícia Federal, executaria as ordens de monitoramento e intimidação. E as mensagens mostram de forma bem clara como esses planos eram discutidos. E aí a gente vai detalhar para você a partir de agora. Numa das conversas, inclusive, o Vorcaro fala sobre o jornalista Lauro Jardim e escreve o seguinte: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. E aí o Sicário responde o seguinte: vou fazer isso. Em outro momento, a conversa fica ainda mais grave. Vorcaro escreve assim: esse Lauro, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Sicário pergunta: pode? Vou olhar isso. E Vorcaro responde: sim. Ou seja, segundo a investigação da Polícia Federal, havia ali uma conversa muito clara sobre a possibilidade de simular esse assalto para agredir um jornalista que vinha publicando reportagens sobre o banco. As mensagens revelam também outros episódios de intimidação discutidos entre os dois. Num trecho, o Sicário se oferece para intimidar um funcionário que supostamente teria feito uma gravação indesejada. Vorcaro então pede que sejam levantados dados pessoais das pessoas envolvidas e escreve assim: o bom de dar um sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai ficar assustado. Foi o que ele disse. Em outra conversa, ele se refere a uma funcionária doméstica e escreve: empregada Monique me ameaçando, é mole?
tem que moer essa vagabunda. Foi o que ele disse, exatamente assim. Mourão pergunta: o que é para fazer? Vorcaro responde: puxa endereço, tudo. Depois da prisão, o sicário tentou tirar a própria vida dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte, onde ele estava. Ele foi socorrido, foi levado ao Hospital João 23, onde os médicos constataram morte cerebral. Na decisão que autorizou a operação, o ministro André Mendonça fez uma avaliação bastante dura desse caso. Segundo ele, havia urgência nas prisões para evitar novos crimes e até possíveis ataques contra cidadãos comuns, jornalistas e autoridades públicas. O ministro também cita indícios de acesso indevido a sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol. A investigação pode ter ramificações bem mais profundas, né? E tem um outro ponto que ajuda a explicar por que o caso está mobilizando tanto Brasília. Mensagens encontradas no celular do empresário indicam proximidade entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira. Em conversas de 2024, o banqueiro chama o parlamentar de grande amigo de vida e comemora uma emenda apresentada por ele durante a tramitação de uma proposta sobre a autonomia orçamentária do Banco Central. Essa emenda sugeria ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de 250 mil para R$1 milhão por depositante. Também estava propondo transferir a gestão do fundo para o Banco Central. A proposta acabou não entrando no texto final aprovado pelo Congresso, mas o conteúdo das mensagens chamou muito a atenção justamente porque envolve um senador muito influente no cenário político. Procurado, Ciro Nogueira disse que troca mensagens com centenas de pessoas e que isso não significa proximidade pessoal. O caso também provocou reação no meio jornalístico, claro, né? O jornal o Globo divulgou uma nota afirmando que repudia de forma veemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim e, de acordo com o jornal, tentativas de intimidação contra a imprensa representam um ataque direto à liberdade de informação. Entidades ligadas ao jornalismo também se manifestaram contra as ameaças. E aí eu também quero deixar um registro pessoal sobre esse planejamento de intimidação violenta, né, contra o nosso parceiro Lauro Jardim, porque essas mensagens que a investigação mostrou são muito graves. Elas preocupam qualquer pessoa que trabalhe com o jornalismo, né? E quando um profissional é alvo de ameaça ou de qualquer tentativa de intimidação por causa do trabalho que faz, isso atinge todo mundo, todos os jornalistas, né? Atinge toda a categoria. E é por isso que eu quero deixar aqui minha solidariedade ao Lauro Jardim. Eu faço desse comentário não só no meu nome, né? Eu faço desse comentário um sentimento que é compartilhado por muitos colegas que desde ontem têm se manifestado nas redes sociais também, mostrando toda a aversão a esse tipo de atitude de alguém que tem poder, né? A gente sabe que o jornalismo muitas vezes incomoda porque faz perguntas, porque investiga, jogam luz sobre informações que nem sempre interessam a quem tem poder, a quem tem influência grande, como é o caso, mas é justamente por isso que o jornalismo é essencial. Nenhuma tentativa de intimidação pode servir para silenciar o trabalho da imprensa. O compromisso do jornalista é com a informação, é com a sociedade. Isso precisa continuar sendo defendido todos os dias. Um abraço para o Lauro Jardim. E o que dizem os advogados do banqueiro? Em nota divulgada ontem, a defesa do Daniel Vorcaro afirmou que ele nunca teve intenção de intimidar jornalistas. Os advogados dizem que as mensagens foram tiradas de contexto e afirmam que ele jamais determinou agressões ou qualquer tipo de violência. Daniel Vorcaro e o cunhado Fabiano Zettel foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. E o próximo capítulo dessa história já tem data. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir no dia 13 de março se mantém ou não a prisão do banqueiro. Até lá, claro, a expectativa é de novos desdobramentos nessa investigação que, ao que tudo indica, ainda deve repercutir bastante em Brasília. E claro que essa prisão deu um novo fôlego à pressão que já vinha crescendo lá no Congresso, né, sobre a criação de uma CPI específica para investigar esse escândalo envolvendo o Banco Master.
A disputa política em torno do caso já começou. Os parlamentares da base do governo passaram a associar o episódio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A avaliação de alguns desses deputados é que pode ter havido omissão na fiscalização do sistema financeiro. Esse movimento também acontece num momento em que o Palácio do Planalto está tentando deixar claro que o governo não tem relação nenhuma com esse episódio. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que pessoas próximas a Vorcaro são apontadas como responsáveis por ataques ao sistema financeiro e também a jornalistas. Por que será que Campos Neto não agiu contra as fraudes de Vorcaro enquanto era presidente do BC? A nova operação da PF revela que, enquanto emprestava avião para o deputado Nicolas fazer campanha para Bolsonaro, Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel comandavam uma quadrilha criminosa chamada A Turma. Essa turma dos amigos de Nicolas espionava autoridades e invadia bancos de dados do Ministério Público e da Polícia Federal. Esse assunto também apareceu dentro da CPMI que investiga fraudes no INSS. O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, diz que essa nova prisão reforça os alertas que já vinham sendo feitos pelos parlamentares. Outros deputados da base governista foram além. O Paulo Pimenta falou em possível proteção institucional dentro do Banco Central. Já o deputado Lindbergh Faria disse que pretende apresentar uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República para que seja investigada uma eventual omissão do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No Senado, a pressão por uma investigação também aumentou. Ontem, a Polícia Federal entregou ao presidente da CPMI do INSS toda a documentação apreendida no caso. O envio foi feito por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. E diante desse material, o senador Alessandro Vieira, que é relator da CPMI do crime organizado, defendeu a criação imediata de uma comissão específica para investigar o Banco Master. Esse pessoal circulava e lavava dinheiro do PCC. Eles interagem com milícias para ações violentas, como se tem hoje notícia, através dessa divulgação de fragmentos de interceptação. Isso tudo é muito grave e a gente tem que fazer aqui a reação institucional, democrática, técnica, contra aqueles que querem abafar isso tudo. Agora você imagina quanta coisa pode ser descoberta a partir dessas investigações, né? Hoje já existem diferentes pedidos de criação de CPI, tanto na Câmara quanto no Senado, todos com o número mínimo de assinaturas necessário, só que tem um detalhe muito importante nesse processo. Para que essas comissões realmente saiam do papel, os requerimentos precisam ser lidos pelos presidentes das duas casas. E, até agora, nem o presidente da Câmara, Hugo Mota, e nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestaram sobre a prisão de Daniel Vorcaro. Noticiário denso, né? E a gente não tem como não falar de mais um ponto complicado do que a gente tem discutido, né? Brasil e mundo. Vamos falar do Oriente Médio, porque no cenário internacional a situação está complicada. Continua avançando os conflitos por lá, viu? E ganhando novos desdobramentos praticamente a cada momento. Hoje pela manhã, por exemplo, a gente estava aqui se preparando para gravar o Panorama. Novas explosões foram registradas em Teherã, a capital do Irã, e também na cidade de Karaj. Há relatos de prédios destruídos depois de mais uma onda de bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos com o apoio de Israel. As autoridades iranianas estão dizendo que alguns desses ataques atingiram instalações de água e de energia elétrica em diferentes regiões do país. Mesmo assim, o governo está afirmando que as equipes estão trabalhando para manter o fornecimento funcionando, né? Apesar de todas as dificuldades. Esses bombardeios aconteceram poucas horas depois de Washington anunciar que está pretendendo intensificar ainda mais a ofensiva. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou que novos bombardeios e caças estão sendo enviados hoje para a região. Hoje também a operação já mobiliza mais de 50 mil soldados, cerca de 200 aviões de combate, além de 2 porta-aviões. Nos primeiros dias da guerra, os ataques estavam mais concentrados no litoral, né, e também nas regiões de fronteira do Irã. Só que agora a estratégia americana está mudando um pouco. O objetivo está sendo agora atingir alvos mais profundos dentro do território iraniano. A Casa Branca também está afirmando que está querendo ter o controle total do espaço aéreo do Irã em pouco tempo. Ao mesmo tempo, o governo americano diz que, pelo menos
por agora, uma operação com tropas em terra não está nos planos. E tudo isso está acontecendo, pessoal, enquanto lá dentro, nos Estados Unidos, está acontecendo um grande debate político sobre os limites dessa guerra. O Senado americano chegou a votar uma resolução ontem que tentava obrigar o presidente Donald Trump a pedir autorização do Congresso antes de lançar novas ofensivas militares contra o Irã. Mas a proposta acabou rejeitada por 53 votos a 47. Uma diferença mínima, né? Mas que na prática mantém Trump com liberdade para conduzir a campanha militar da forma que ele vem fazendo desde o início do conflito. Estamos em uma posição muito forte agora, e a liderança do Irã está caindo rapidamente. Todos aqueles que querem ser líderes acabam mortos, e é uma coisa incrível que está acontecendo. Por 47 anos, nós fomos empurrados e não deveríamos ter sido. Eu posso dizer, o tremendo progresso que está sendo feito. Os mísseis iranianos estão sendo derrubados rapidamente. Essa é a fala, portanto, do presidente Donald Trump. Enquanto isso, a reação do Irã também continua. Nas últimas horas, mísseis voltaram a ser lançados contra Israel e vários deles foram interceptados pelos sistemas de defesa israelenses. Também houve novos bombardeios em Beirute, no Líbano. As autoridades do país estão dizendo que pelo menos 70 pessoas já morreram no Líbano desde o começo do conflito. Um outro episódio chamou bastante a atenção das forças da OTAN. Um míssil que cruzou o espaço aéreo do Iraque e da Síria apareceu depois nos radares da Turquia e acabou sendo abatido no Mediterrâneo por um navio da Marinha Americana que faz parte do sistema de defesa da aliança. O Irã está negando que tenha lançado esse míssil em direção à Turquia e afirma que respeita a soberania do país vizinho. Ao mesmo tempo, a Guarda Revolucionária Iraniana diz que atingiu um petroleiro americano no norte do Golfo Pérsico. Na Europa, por exemplo, o clima político também ficou mais tenso. A União Europeia reforçou que qualquer ameaça a um país do bloco deve ser tratada como uma ameaça a todos. Mesmo assim, vários governos continuam evitando uma participação direta nesse conflito. Na Espanha, o primeiro-ministro criticou a pressão feita por Donald Trump para ampliar o apoio militar e diz que não pretende envolver o país nessa guerra. Na Itália, o parlamento vai discutir se deve enviar sistemas de defesa aérea para os países do Golfo. Os parlamentares italianos também estão querendo explicações do governo sobre o possível uso de uma base militar na Sicília por aviões americanos. E além da preocupação militar, existe também um temor econômico, claro, né? Com rotas de exportação afetadas lá no Oriente Médio e com parte da produção de gás do Catar interrompida, os líderes europeus já estão começando a discutir o risco de problemas no abastecimento de gás e de petróleo, principalmente agora em pleno inverno no continente. Só para a gente continuar no noticiário internacional, vamos falar da situação de Cuba agora, porque 2/3 da ilha ficaram sem energia elétrica nessa quarta-feira, incluindo a capital Havana. O apagão começou depois de uma falha numa usina que provocou a desconexão do sistema elétrico nacional e afetou 10 das 15 províncias do país. Os apagões vêm se tornando cada vez mais frequentes. A rede elétrica cubana é muito antiga, sofre com falta de manutenção e também com a escassez de combustível agora. A situação econômica da ilha piorou nesses últimos meses. O governo cubano está afirmando que as sanções dos Estados Unidos e a redução no envio de petróleo da Venezuela estão dificultando ainda mais o funcionamento do sistema elétrico. E esse tema, claro, ganhou repercussão também no campo político, porque nos últimos dias o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de uma tomada amigável de Cuba para ajudar o país a se reestruturar. Claro que essa reação gerou reação internacional e a gente vai ter que continuar acompanhando a situação em Cuba também, porque mexe nos interesses dos Estados Unidos cada vez mais ambiciosos. Voltando para o Brasil agora para falar de segurança pública e de uma decisão importante tomada ontem na Câmara dos Deputados. Sem incluir a redução da maioridade penal, a PEC da segurança foi aprovada em 2 turnos pelos deputados e agora vai seguir para análise no Senado. A votação aconteceu de uma forma mais rápida do que o normal. O texto foi direto ao plenário, sem passar por uma comissão especial.
Isso só foi possível depois de um acordo entre os líderes partidários. Nesse acordo, ficou definido que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos vai ser discutida separadamente em outra proposta de emenda à Constituição. Essa nova PEC pode ser apresentada e analisada ainda neste ano. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que essa divisão foi justamente a forma encontrada para acelerar a aprovação da PEC da Segurança e evitar que o texto enfrentasse mais resistência no Senado. Entendemos que essa é uma pauta importante, que precisa ser discutida, porém, você trazer um tema como esse para uma pauta estrutural, como é a pauta da segurança, seria trazer para o debate um tema que nós entendemos que a Câmara deve deliberar apenas sobre ele. Durante a votação, o relator da proposta, deputado Mendonça Filho, também incorporou uma sugestão que foi feita pelo governo. Ele incluiu no texto a destinação de 30% dos recursos arrecadados com a taxação das apostas esportivas, as chamadas bets, para ações de segurança pública. Por outro lado, Mendonça Filho rejeitou um pedido do ministro da Justiça. O governo queria autorização para abrir um crédito suplementar de R$1,5 bilhão fora do teto de gastos. O relator disse que essa medida poderia acabar desorganizando a economia. Da minha lavra como relator, eu não moverei nenhuma iniciativa que vá além do arcabouço fiscal, porque, do contrário, a gente vai contribuir para desarrumar a nossa economia, que não está lá grande coisa. A proposta aprovada pelos deputados prevê uma integração maior, entre o governo federal e os estados dentro do Sistema Único de Segurança Pública. O texto também estabelece que os chefes de organizações criminosas não vão poder ter progressão de pena. Vamos falar agora de previsão do tempo, começando pela Bahia, onde a chuva continua provocando problemas no recôncavo, hein? A região segue em estado crítico desde o último final de semana, porque em Cachoeira, por exemplo, uma cidade ali do Recôncavo, a prefeitura decretou situação de emergência, já que mais de 300 pessoas estão desalojadas agora. Mesmo com uma leve melhora em Salvador, que hoje tem previsão de cerca de 15 milímetros de chuva e máxima de 29 graus, o Recôncavo ainda mantém risco moderado de alagamentos, porque o solo está muito encharcado. Olhando para o restante da Bahia e também para o restante da região Nordeste, o perigo de chuva volumosa continua muito alto no oeste e no norte do estado, especialmente em cidades que ficam ali às margens do Rio São Francisco. Entre as capitais da região, São Luís pode registrar até 40 milímetros de chuva hoje. Em Fortaleza, a previsão é de 30 milímetros. No restante do país, o maior alerta fica para a região norte. Nuvens muito carregadas estão avançando sobre áreas do Pará, também ali do estado do Maranhão, no Nordeste, e no Tocantins, região norte. Amazonas, Rondônia e Amapá também. Belém deve ter a maior previsão de chuva entre as capitais brasileiras hoje, com cerca de 50 milímetros. No Sudeste, o destaque é a divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva forte na região do Parque Nacional do Itatiaia. No Centro-Oeste, tem um alerta de temporais no norte do Mato Grosso e também no norte de Goiás. E no sul do país, a umidade aumenta ao longo do dia e pode provocar áreas de temporal, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E olha, tem mudança importante aprovada no Senado que envolve a licença paternidade aqui no Brasil. Os senadores aprovaram um projeto de lei que amplia o tempo de afastamento dos pais depois do nascimento de um filho. Hoje, a licença paternidade no país é de apenas 5 dias. Pelo texto aprovado, esse período vai aumentar, só que de forma gradual ao longo dos próximos anos. Vai ficar assim, olha, se a lei for sancionada, a primeira mudança começa a valer em janeiro de 2027, quando a licença passa de 5 para 10 dias. Depois disso, o prazo sobe de novo em 2028, chegando a 15 dias. E em 2029, o benefício alcança o limite previsto no projeto, que é de 20 dias de licença paternidade. O projeto também define como vai funcionar o pagamento nesse período. As empresas continuam pagando o salário integral do trabalhador durante o afastamento. Mas para evitar um custo extra para os empregadores,
o valor vai poder ser compensado por meio de descontos nas contribuições feitas ao INSS. De acordo com os defensores da proposta, a ideia é ampliar o suporte às famílias e garantir uma presença maior dos pais nos primeiros dias de vida da criança. E agora a gente fala de futebol. O Palmeiras saiu na frente na final do Campeonato Paulista. O time venceu o Novo Horizontino por 1-0 na Arena Barueri e largou com vantagem nessa decisão. O gol da partida foi marcado por Flaco Lopes. E o Palmeiras também contou com um momento importante no primeiro tempo. O goleiro Carlos Miguel defendeu um pênalti e evitou o empate do Novo Horizontino. Com esse resultado, o time comandado por Abel Ferreira joga por um empate no confronto de volta para ficar com esse título. A partida decisiva acontece no próximo domingo, às 20h30 da noite, na cidade de Novo Horizonte. E para encerrar o panorama da manhã de hoje, deixa eu mandar aqui alguns abraços para o pessoal que falou comigo lá no Instagram, @gabafreitas. Um abraço para o Anderson Barreto, que é aqui do Rio de Janeiro. Ele é professor, jornalista, publicitário, diz que está sempre ouvindo a gente aqui no Panorama. Valeu, Anderson. Obrigado demais aí pela sua audiência, querido. Também mandar um abraço para o Janderson Oliveira, de Maceió. Ele também é jornalista, contou que está acompanhando o Panorama todos os dias, já há alguns anos, né, Janderson? Valeu demais aí por se manter atualizado aqui com a gente. Valeu pela companhia. Tem também a Daniela Teixeira, de Blumenau, Santa Catarina. Ela que diz que ouve o Panorama todo dia quando está na academia, malhando e ouvindo a gente. Um abraço para você, Dani. E a Silvana Bueno, que é aposentada, mandou para a gente uma mensagem muito carinhosa, dizendo que gosta bastante da forma como a gente explica as notícias para ela. Mandou um abraço para o Laerte Afonso também, que está todo dia aqui com a gente. Tá mandando outro, viu, Silvana? Um abraço para o Laerte, para o Lucas Soares. Fazemos essa equipe sempre, né? Nesses últimos dias, até a volta da Bianca Santos. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de quinta-feira. Amanhã tem mais, mas fica ligado que tem atualização importante no Panorama 2 de hoje com o Leandro Gouveia logo mais. Ótima quinta para você. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.